Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje, para a gente discutir um conceito teórico da história, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fontes históricas. Este que é o principal objeto de análise e de busca dos historiadores ao escrever, ao buscar escrever e compreender, acima de qualquer coisa, a história. Então, como o próprio nome já diz, a fonte é um objeto, algo que tem na sua essência a presença humana, já que lembrando que a história é uma ciência que busca estudar e compreender a presença humana ao longo do tempo. Então, em todo momento da história que existiu presença humana, ali está a ciência histórica procurando compreender e entender um pouquinho mais sobre a vida, a organização humana durante esse processo. Então as fontes históricas, elas são essenciais ou obrigatoriamente elas são necessárias para a escrita da história, já que o historiador precisa encontrar justamente nestas fontes os elementos que comprovam aquilo que ele busca entender ou compreender de um passado onde existe a presença humana. Então as fontes são aqueles objetos que produzem informações sobre o ser humano. E o historiador, ao pegar essas fontes, e aí um princípio básico da ciência histórica, nós não conseguimos mais reconstruir a história exatamente como ela aconteceu. Isso é impossível. Então, ao encontrar estas fontes, o historiador procura compreender e retirar dela informações que possam recontar um período ou uma parte da história do ser humano, da presença humana num determinado momento do tempo da história, né, onde o ser humano existiu e teve ali, fez, construiu, enfim, dali ele tira essas fontes. As fontes, elas são classificadas em especial em 4 formas, né, em quatro conceitos. As fontes escritas, que são aqueles documentos, cartas, diários, livros, tudo aquilo onde o ser humano de alguma forma escreveu. Não importa se foi de forma consciente ou não, no sentido de querer deixar uma fonte para o futuro, mas ao fato de produzir um relato do seu tempo, ali o historiador, ao analisar esta fonte, ele pode retirar informações sobre este período. Existem também as fontes não escritas, que são basicamente aquelas fontes materiais, né? Objetos aonde não tem literalmente alguma informação escrita, mas ao ser feito pelo ser humano deixa a impressão do seu tempo, seus valores, sua visão de mundo, os elementos daquele momento que foram utilizados para construir esse objeto, que a partir desta análise o historiador consegue remontar e colocar ele num determinado momento de uma linha do tempo e entender por que o ser humano, ou buscar entender por que o ser humano produziu aquele objeto, como ele produziu, as técnicas que ele usou, o que ele quis transmitir ao montar e fazer aquele objeto daquela forma, nesse sentido. Temos também as fontes orais, né? Estas fontes são as fontes que são histórias transmitidas de gerações para gerações, histórias contadas, né, receitas de família que vão sendo passadas de geração dos pais para os seus filhos, dos avós, né, para os seus netos, então vão sendo contadas de forma oral a partir daí. Todos esses 3 tipos de fontes, eles sempre vão requerer uma análise crítica, né, de tentar compreender o que ela quis dizer, de tentar interpretar essas fontes e retirar a informação da forma mais segura possível para tentar reconstruir a história. Além disso, nós também temos uma grande contribuição de outras ciências para com as fontes históricas, como, por exemplo, a arqueologia. Essa ciência que busca vestígios humanos, enfim, vestígios ao longo da história, também ajuda de uma forma bastante significativa
ao encontrar fontes, objetos que pertenceram ou que fizeram parte da vida humana nesse sentido, nesse processo. Mais recentemente, nós temos uma gama de vários outros tipos de fontes graças ao avanço da tecnologia. Hoje, fontes em vídeo como este que vocês estão assistindo, que aqui um longo tempo pode ser usado como uma fonte histórica para entender justamente este nosso momento, né? Pelos elementos que o compõem este vídeo, pela gravação, enfim, pelos elementos que tem nesse cenário, enfim, todo esse contexto pode ajudar lá no futuro as pessoas a entender o nosso momento, enfim, tentar compreender um pouco mais o nosso momento da nossa vida, né, nesse contexto atual. E também as fontes visuais, já que também junto com esse avanço da tecnologia hoje conseguimos registrar de forma muito mais precisa o nosso cotidiano. Isso vem produzindo uma gama de fontes históricas bastante diversas para nós historiadores, tanto no presente como lá no futuro. Nós vamos ter um grande e rico material para ser analisado, que vai ajudar a gente a compor e escrever de forma muito mais precisa a história nesse sentido. Então, as fontes históricas são os elementos essenciais para a escrita da história. É com elas que o historiador busca as informações para reescrever, para tentar compreender e tentar encontrar informações sobre a vida humana de um determinado momento, ok? Gostou do vídeo? Deixa seu like, segue o canal.